Paróquias da Arquidiocese celebram um Natal. Equador declara emergência em Galápagos por derramamento de óleo diesel e os preparativos para a primeira Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral. Esses são alguns destaques do Horizonte Notícia desta quinta-feira, dia 26 de dezembro, que já está no ar. Olá, as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte prepararam uma programação especial para celebrar o Natal. No Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua a Nossa Senhora da Boa Viagem, a celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Os fiéis se reuniram no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua Nossa Senhora da Boa Viagem para celebrar o nascimento de Jesus. Não vem pedir nada, vem agradecer a minha vida, fazer meus agradecimentos, fazer orações para os meus familiares, para os meus amigos. A essência do Natal é Cristo nascer nos corações das pessoas de maneira sempre nova, promovendo uma caminhada de solidariedade iluminada por Deus. Com o nascimento do Filho de Deus entre nós, nada pode estar acima dele, nem a morte, nem o pecado, nem a miséria humana, nem o sofrimento. Então essa alegria de salvação nos prepara também para vivermos e anunciarmos essas alegrias no cotidiano. A celebração de Natal foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que deixou uma mensagem de amor e esperança. O mundo cristão se encontra e se congrega na noite santa do Natal para proclamar a maior alegria de toda a história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. Quem fixar o olhar nele e seguir os seus passos, encontrará tempos novos para esse tempo que precisa da novidade do amor, que fecunda a justiça, a paz. É por isso que nós nos empenhamos nesta celebração e nela nos encontramos para encher e encharcar o nosso coração de uma alegria que não existe em nenhuma experiência, em nenhum lugar e nem a partir de uma outra pessoa, senão a partir de Cristo. O Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política promoveu um momento natalino com pessoas em situação de rua. Replicar as ações de Cristo, que sempre se doou aos mais necessitados, é o verdadeiro sentido do Natal. Com o tema Natal do Povo de Rua, o amor veio morar entre nós. O dia em que os cristãos celebram a encarnação do Verbo de Deus, a Arquidiocese de Belo Horizonte e o Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política organizaram uma festa para 80 pessoas em situação de rua. É tradição que no Natal a gente faça esse momento de confraternização e celebração, entendendo que aqui é meio que a extensão da comunidade, né? Esse espaço aqui é a comunidade Amigos de Rua, em que a gente tenta, de fato, ter uma vida de comunidade com as pessoas, inclusive nesses momentos de celebração festivas da igreja. Os moradores comeram frutas, sanduíches e ganharam kits, como itens de higiene pessoal e o tradicional panetone. Paulo Henrique é morador de rua. Há 6 anos ele participa da confraternização da pastoral e se sente feliz de passar a data com os amigos. Estou muito feliz dessa ceia de Natal que está acontecendo hoje. Eu agradeço muito obrigado pelo pessoal que estão fazendo para a gente, né? E por todos os amigos meus que estão aqui na Pastoral de Rua. Além de comemorar a caminhada anual da Pastoral de Rua, o Vicariato quer resgatar o verdadeiro sentido do Natal. A gente espera reforçar cada vez mais a nossa união enquanto moradores de rua, enquanto pastoral, enquanto sociedade, para que também possamos buscar soluções para os problemas sociais que enfrentamos nos dias de hoje. Com a imagem do menino Jesus, os moradores seguiram em procissão até o auditório do Vicariato, onde foi celebrada uma missa. Esse é o espírito do Natal que deve ser acompanhado durante todo o ano no coração de todos nós. O governo federal extinguiu mais de 27.500 cargos efetivos da estrutura de carreiras federal.
Entre as funções que deixarão de existir estão seringueiro, mateiro, discotecário e locutor. De acordo com o Ministério da Economia, foram analisados mais de 500 mil cargos e eliminados aqueles considerados não condizentes com a realidade atual do governo e que poderiam ser feitos por outros órgãos ou terceirizados. 81% dos cargos extintos estão vinculados ao Ministério da Saúde. Uma embarcação com 600 galões de diesel naufragou nas Ilhas Galápagos, no Equador. O arquipélago foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1978. As autoridades do Equador anunciaram que a situação está sob controle. Uma embarcação naufragou nas Ilhas Galápagos com 600 galões de diesel. O governo equatoriano ativou protocolos de emergência para reduzir o risco ambiental do derramamento de combustível. O acidente, que deixou um ferido, aconteceu em um porto da ilha de San Cristóbal, após o colapso de uma grua quando carregava um container no barco. A queda do recipiente de carga desestabilizou a embarcação que naufragou. O Comitê de Operações de Emergência adotou ações imediatas para reduzir o risco ambiental nas chamadas Ilhas Encantadas. O local integra a reserva da biosfera que serviu ao naturalista britânico Charles Darwin para desenvolver a teoria da evolução das espécies. O arquipélago de Galápagos tem seu nome pelas raras tartarugas gigantes que habitam no Pacífico equatoriano. O preço da carne bovina caiu em Belo Horizonte, mas a busca por outras carnes elevou o preço dos cortes de suínos e do frango. A carne bovina deu uma recuada no preço nos últimos 15 dias. Tivemos quedas de até 6,29% em alguns cortes, como aconteceu no quilo da alcatra, que há 15 dias atrás custava em média R$ 36,26, passou para R$ 33,98. Uma notícia boa. Tivemos quedas também no caso do contrafilé, que o preço médio era R$ 37,45, caindo para R$ 35,33, uma queda de 5,66%. A chã de dentro, peça pedaço, que custava em média R$ 33,50, caiu para R$ 31,65, uma queda de 5,52%. A queda média nesses últimos 15 dias foram em torno de 4,5% a 5%. Mas é importante deixar claro que essa queda se dá devido ao consumidor ter optado por outro tipo de carne, que seria o frango e a carne suína, porque estão bem mais baratos. Mas, nesse caso, nesse mesmo período de 15 dias, nós tivemos mais aumentos na carne suína e na carne de frango. Para o consumidor ter uma noção, pernil inteiro com osso, que custava em média R$ 14,61, subiu para R$ 15,50, um aumento de 6%. Outro corte que subiu bastante foi o lombo inteiro, que custava em média R$ 17,41, subiu para R$ 18,04, um aumento de 3,64%. Outros cortes subiram em torno de 3%, 2% no caso do suíno. No frango, tivemos aumentos também. No frango resfriado, por exemplo, subiu 1%, era R$ 7,32, passou para R$ 7,39 em média. O filé de peito, que era R$ 14,11, passou para R$ 14,27, um aumento de 1,13%. Então, o que aconteceu? O consumidor optou pelos cortes suínos e de frango e deixou a carne de boi de lado, com isso ela caiu um pouco. Mas o consumidor tem que continuar pesquisando os preços e vendo qual é o corte mais barato. Pesquisar é a melhor opção. E a pesquisa completa você confere no site mercadomineiro.com.br. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais ampliou o prazo para a realização de pré-matrícula na rede estadual de ensino até o dia 6 de janeiro de 2020. A inscrição pode ser feita pelo link matricula.educacão.mg.gov.br. A pré-matrícula deve ser realizada para alunos que estão iniciando os estudos na rede estadual e para estudantes que desejam mudar de escola. Nesta etapa, pais ou responsáveis de estudantes ou os alunos maiores de 18 anos precisam indicar em qual unidade de ensino pretendem estudar. Também podem fazer a pré-matrícula aqueles que abandonaram os estudos e desejam voltar às salas de aula no ensino fundamental, no ensino médio ou na educação de jovens e adultos.
Moradores de Brumadinho aproveitaram o Natal para protestar contra a Vale, responsável pelo rompimento da barragem em Córrego do Feijão no início do ano. 270 pessoas morreram e foram homenageadas por parentes e amigos. A celebração natalina marcou os 11 meses da tragédia. Em janeiro, a Arquidiocese de Belo Horizonte organiza a primeira Romaria pela Ecologia Integral. O bispo auxiliar Dom Vicente Ferreira dá mais detalhes sobre o evento. A Arquidiocese de Belo Horizonte e a região episcopal Nossa Senhora do Rosário estão se organizando para a primeira Romaria da Ecologia Integral, no próximo dia 25 de janeiro, em Brumadinho, data em que marca um ano do rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão. Eu vou conversar com Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar de Belo Horizonte, que vai falar para a gente um pouquinho sobre essa Romaria. Dom Vicente, o que é essa Romaria? É a primeira Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral, na ocasião de um ano do rompimento da barragem em Brumadinho. Isso tem como objetivo a mobilização de nossa arquidiocese a partir dessa temática que é tão importante para a nossa evangelização hoje, a partir de Laudato Si, a partir daquilo que a CNBB, os bispos do Brasil estão pedindo, dessa nova consciência ecológica e defesa da vida na sua integralidade, e também um momento de fazer memória das 272 vítimas por essa tragédia, causadas por essa tragédia. Então a Romaria tem esse objetivo: conscientização, celebração, encontros de diversas lideranças, para a gente reforçar essa nova consciência pelo cuidado da nossa casa comum. Quem quiser e tiver o interesse de participar, como que pode fazer? Então, todos estão convidados, mas seria importante cadastrar a sua caravana no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Tem um link, né? arquidiocese.org.br, lá tem um link para o cadastro da sua caravana, e também lá a programação com maiores orientações para esse grande momento. Obrigado, Dom Vicente. Leonardo Apolinário para o Horizonte Notícia. Fica aí então o convite para que você também participe da primeira Romaria pela Ecologia Integral, que será realizada no dia 25 de janeiro em Brumadinho, data em que completa um ano do rompimento da barragem de Córrego do Feijão. As informações estão no site da Arquidiocese, arquidiocesebh.org.br. E assim encerramos o Horizonte Notícia de hoje. Você pode rever esta e outras edições no nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã às 8h45 da manhã e eu espero por você. Até lá.